Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um jovem casal chegava numa pequena cidade da Judéia chamada Belém. Eles não tinham muitos recursos, a jovem estava grávida e eles procuravam um lugar para se hospedar. A cidade estava apinhada de pessoas porque o imperador havia ordenado que todos fossem às suas cidades natais para se recensearem. Por fim, não encontrando um lugar onde ficarem hospedados, eles são encaminhados para uma estrebaria. E ali, aquela jovem, entrando em trabalho de parto, dá à luz a um bebê e o coloca em uma manjedoura. Essa cena triste, essa cena que descreve uma condição de miséria, de pobreza, de abandono e de indiferença, de repente é substituída por uma outra cena. Um anjo descendo do céu encontra pastores que estavam no campo guardando seus rebanhos. Ele traz uma notícia alvissareira. Ele diz que havia acabado de nascer o Redentor, o Salvador. Imediatamente, uma hoste enorme de anjos, uma multidão, aparece no céu e canta louvores a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz entre os homens a quem Deus quer bem. Essas duas cenas tão diferentes, uma de pobreza, abandono, frieza e indiferença, e outra de júbilo, de alegria, de celebração, são as cenas que dominam o cenário do Natal, o primeiro Natal. O Natal que é o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. O Natal que é a festa que celebra o cumprimento de todas as promessas que Deus havia feito desde o Jardim do Éden e havia repetido a Abraão, a Moisés, a Davi e através dos profetas. Havia chegado a plenitude do tempo, como disse o apóstolo Paulo. Tudo concorria para que aquela criança nascesse e cumprisse a missão de salvar os homens dos seus pecados. Muito provavelmente, o cenário em que você se encontra agora com sua família é bem diferente daquele cenário do primeiro Natal. É provável que você esteja com as pessoas que ama, que esteja diante de uma mesa farta, que tenha trocado presentes ou que os trocará no momento apropriado, demonstrando o seu carinho, seu afeto, seu apreço pelas pessoas da sua família. Hoje, o Natal é celebrado como uma festa familiar, uma festa de solidariedade. Mas aquele primeiro Natal, ao qual poucas vezes nos referimos, é a celebração do nascimento do Filho de Deus, o Emanuel, o Deus que se fez homem. E o que é extraordinário naquele cenário é que Deus revela-se um Deus que se encontra conosco numa condição deplorável, porque nós mesmos, antes de sermos encontrados por Ele, estamos assim, numa condição deplorável. O apóstolo Paulo disse que nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Deus nos deu vida através de Jesus Cristo. É uma maravilha saber que Deus revela a sua grandeza naquele ambiente tão pobre, paupérrimo. É maravilhoso saber que aquela pobreza é contrastada com aquele coro angelical que exalta aquela criança recém-nascida e anuncia que através dela Deus é glorificado e os homens que Deus escolhe são abençoados. Nós devemos celebrar o Natal porque ele é este encontro maravilhoso de Deus conosco. E este encontro é maravilhoso porque através dele Deus mostra a sua bondade e a sua misericórdia. Deus mostra que está solidário conosco na nossa pequenez. E a grandeza de Deus, e a bênção de Deus, e a majestade de Deus
está ali, presente naquele cenário tão pobre, exatamente para que todos os homens se vejam incluídos. O nascimento de Jesus Cristo não traz uma bênção para os poderosos, para os bem-nascidos, para os intelectuais, para aqueles que conseguiram construir um patrimônio. Não, ele nasceu naquele ambiente miserável para que ninguém pensasse que ele não é capaz de entender a sua condição, para que ninguém pensasse que ele não é capaz de solidarizar-se e socorrer aqueles que, como ele, passam por momentos de adversidade. Talvez você esteja sozinho agora. Embora a maioria das pessoas devam estar com suas famílias, há muitos solitários. E talvez na sua solidão você se veja como um derrotado. Mas o Natal é a festa em que Deus nos mostra que nele sempre há vitória, que nele há sempre misericórdia, que ele veio ao mundo solitário, numa condição de abandono, de frieza, exatamente para levantar aqueles que se encontram assim. Por isso eu quero que você entenda que aquele primeiro Natal foi um cenário tão triste, um cenário de tanta pobreza, exatamente porque Deus se fez pobre como nós para nos enriquecer. Exatamente porque Deus, encarnado naquele bebê, veio para nos socorrer nas nossas tristezas, na nossa solidão, no nosso abandono. O pecado, que havia quebrado a comunhão do homem com Deus, o seu Criador, agora encontra a resposta, a solução, o socorro. As Escrituras Sagradas deixam muito claro que o pecado nos escraviza, que o pecado nos mata interiormente e lentamente nos mata exteriormente também. Mas o nascimento de Jesus Cristo traz a esperança, traz a vitória do amor sobre a indiferença. Traz a riqueza de Deus em contraste com a pobreza do homem. Traz um coro de anjos cantando as maravilhas daquele bebê que aos olhos humanos poderia ser considerado absolutamente insignificante, mas que aos olhos de Deus é o próprio Deus encarnado, Emanuel. É por isso que nós, nessa noite, celebramos o Natal. Não o Natal que é simplesmente o encontro fraterno de pessoas que se amam, mas é a festa do encontro de um Deus que é amor com pessoas perdidas como nós. Não a festa da mesa farta, mas a festa do coração cheio da graça de Deus. Não a festa dos presentes passageiros que nós podemos dar uns aos outros, mas a festa do presente que é perene, que não pode ser perdido. O presente que Deus nos deu, a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Nós celebramos o Natal porque o amor de Deus deve ser mesmo celebrado, porque a bondade de Deus deve ser mesmo cantada. Louvado seja o nome do Senhor por nos ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nessa noite, agradeça ao Senhor por nos ter amado de uma maneira tão pessoal, por ter se identificado conosco de uma maneira tão profunda, por ter vindo como nós, cheio de limitações, sujeito a diversas necessidades, mas sendo capaz de vencê-las e de dar a vitória àqueles que o seguem, que o amam, que creem nele. Então, hoje eu quero que você aproveite a companhia das pessoas queridas, aproveite a mesa farta, ou mesmo que você esteja sozinho. Não permita que a tristeza que parece invadir a sua alma roube de você a alegria de saber que Deus se importa, que Deus vem ao seu encontro, que Deus traz a verdadeira alegria. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz entre os homens, a quem Ele quer bem. Que mensagem maravilhosa nós celebramos. Deus se fez homem, Deus desceu ao nosso encontro para nos elevar até a presença dEle.
para nos dar um sentido e um significado, para nos dar a verdadeira alegria. Portanto, celebre com toda a gratidão do seu coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que o Senhor ilumine o seu coração com Jesus Cristo, que é a verdadeira luz que veio ao mundo para dissipar as trevas e para nos dar a vida. Um feliz e abençoado Natal para você e todas as pessoas que você ama. Um grande abraço. Nós deixamos em nome da Igreja Presbiteriana da Moca. Deus te abençoe. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou seu Filho, nascido de mãe humana e viveu debaixo da lei, para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que Ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. E porque vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações de vocês que clama, Abba, Pai.